Bom, pessoal, passando então para o encerramento aqui, nosso último módulo, eu vou trazer para vocês alguns comparativos para a gente ver essas situações que a gente colocou aqui que acontecem no Brasil, né? Como isso já foi tratado no próprio Brasil, né? Os comparativos históricos do Brasil e também com alguns outros países do planeta. Bom, vamos ver então alguns comparativos históricos e internacionais, tá? Tem um link, no final eu junto num slide todos os links que tem esses estudos, né, para quem quiser olhar com mais detalhe, né? Então, assim, tem um estudo bem interessante da própria Receita, da história da Receita, que mostra como foi o imposto de renda desde da sua primeira implementação lá em 1922 até hoje, tá? Então, a primeira tributação no Brasil, tá? A primeira tributação da renda foi em 1843, tinha 9 faixas de imposto de renda. Imagina como era cobrar um imposto em 1843. Hoje a gente tem tudo automático, assim, tudo em sistemas de informática, né? A partir de 1922 começou a se ter a ideia de progressividade, tendo um rendimento bruto menos deduções. O moderno imposto de renda a gente chama no Brasil começou em 1922. Naquela época era um imposto amplo e geral, né? Em 1934, essas comparações assim é para a gente ver como o Brasil foi mudando em muitos aspectos para pior e também para vocês verem algumas coisas mais, algumas situações mais prosaicas às vezes até, né? Então, a partir de 1934, passou a ter isenções para algumas categorias, sistema progressivo. Para vocês terem uma ideia, hoje já há algumas décadas isso é impossível, mas tinha época que tinha isenções de imposto para juízes, tinha isenções para professores. Essa dos professores, muita gente eu sei que aí vai gostar, mas já era, outros tempos. Tinha isenção, até isenção não, mas tinha uma tributação menor. O Brasil, uma época, tinha uma tributação menor para quem era casado. Solteiro pagava mais imposto. Isso tudo tem nesse estudo lá. Por quê? Qual é a lógica disso? É porque vai ter menos despesa, não tem a família e tal, né? Então, assim, para só se ter uma ideia do qual é a preocupação do imposto de renda, de tentar fazer, de uma certa forma, uma justiça dentro de cada época histórica, né? Hoje não existe mais essas isenções. Existe a isenção para lucro, mas para pessoas assim especificamente não. Nos anos 40, então, passou a ser a maior arrecadação entre impostos, e essa proteção à família, que está aqui, essa situação que eu falei para vocês, né? Como funcionou assim naquela época lá, os impostos de renda, importação e consumo, era o que tinha, renda, importação ou consumo, certo? Não tinha naquela época lá federal, não tinha IPI, não tinha IOF, não tinha os financeiros, né? Então, vocês vejam assim que o imposto de renda lá no seu início, assim, ele era menor, aí ele foi aumentando, 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 até que ele ficou maior do que o imposto de importação e um pouquinho maior que o imposto de consumo. Aí depois dos anos 40, entre os anos 40 e 60, teve várias inovações, começou a ter essas deduções médicas de instrução, desconto na fonte. Isso tudo não existia naquela época. O sistema, então, com isso vai ficando mais complexo, né? Chegamos a ter nos anos 60 uma alíquota de 65%. Olha o que era a mordida do leão naquela época. 65% para maiores rendas, né? Começou também já nos anos 60 a haver a situação de incentivos fiscais, né? Acabaram de vez aquelas isenções pessoais que eu falei para vocês, professor, juiz e tal. Aqui para ter uma ideia, uma comparação também da tabela progressiva, né, que a gente hoje estava falando, que ela tem poucas faixas, né, e alíquotas, é, as alíquotas são muito altas, né, para as faixas que existem. Então, nessa época, lá nos anos 60, lá, existia esse tanto aqui de alíquota, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 22, são umas 15 alíquotas, eu acho, mais ou menos. E isso, ela variava de acordo com a quantidade de salários mínimos que a pessoa ganhava. Então, começava a pagar imposto quem ganhava mais de 24 salários mínimos.
e a maior faixa era acima de 800 salários mínimos. Então, vê como isso mudou, né? Tá certo que o salário mínimo mudou muito de lá para cá também, né? Mas a gente vê que existia uma preocupação maior, assim, em ter um escalonamento maior, uma progressividade maior. Naquela época, então, eram muito complexas as declarações, começaram a ser simplificadas nos anos 70, né? Depois, nos anos 80, não havia relação entre as tabelas progressiva mensal e anual, que isso é uma situação até que coloquei aqui, porque isso é uma coisa super lógica, que a tabela anual tem que ser proporcional à tabela mensal, mas também não se dava bola para isso na época. E a progressividade sempre teve várias faixas, tá? O maior número de faixas, assim, a partir dos anos 80, foi em 89, que chegamos a ter 9 faixas. O imposto de renda variava de 10% a 45%. Nos anos 90, começaram, então, a diminuir as faixas, né? Chegamos a ter 2, 3, 4 faixas, na média. Hoje nós temos 4, né? A declaração do imposto de renda de pessoa física começou a ser feita por computador, até que em 2010 não existia mais formulários. Então, nisso aqui o Brasil é pioneiro, pessoal. Eu acompanhei eu já estava na Receita nessa época aqui, quando começaram as declarações por computador, e isso o Brasil é pioneiro. Não existe lugar no mundo que tenha, desde 2010, que todas as declarações são feitas por via digital. E aí, nos anos 90, né, uma mudança importante foi essa criação da isenção dos lucros de dividendos que a gente estava conversando antes. Outra comparação aqui, ó, como se tributava os lucros de dividendos. Então, de 1926 até 1996. Nós não vamos detalhar, é claro, essas tabelas, mas fica para vocês, se quiserem olhar depois com mais cuidado, né? Então, assim, de 1926 a 1975, eles eram tributados. Na época não tinha o formulário, eram cédulas, tinha uma cédula para cada tipo de rendimento, né? Então era na cédula F. Essa época eu vou confessar que eu não peguei mesmo. Depois dos anos 70 a 84, ele podia ou declarar e compensar uma parte com o imposto que tinha sido retido lá na empresa, ou colocar uma parte como incentivado, né? Então, era mais complexo, mas o que interessa para nós é saber que havia a tributação do lucro de dividendos. Pois, no meio dos anos 80, eles podiam, então, ser tributados exclusivamente na fonte ou na declaração. Era uma opção da pessoa, na hora de receber já retinha, né, a fonte que pagava, ou então ele pagava na declaração depois. Depois ficou uma época que era exclusivo na fonte. Depois eles entraram de 90 a 96, essa época aqui foi a época mais ou menos que eu entrei na Receita, né? Eu me lembro que era assim, ó, os lucros de dividendos estavam sujeitos à tabela progressiva ou tributados exclusivamente na fonte. Então, já tinha uma regra de tributação que era a mesma, é o que a gente deseja para hoje, né? Uma regra bem parecida com o que é dos outros rendimentos. Aqui uma outra comparação também, o quanto foi crescendo a quantidade de declarações, né? Aqui ao longo dos tempos, lá, ó, aqui é 0,500, não, aqui é 5 milhões, aqui é 30 milhões de pessoas. Olha, lá no começo da declaração do imposto de renda, era praticamente só quem tinha muitas condições que pagava imposto de renda. Depois, ali nos anos 60, começou a aumentar, até que nos anos 90 que explodiu. Hoje nós chegamos aqui, essa comparação era até 2013, estava aqui com 26 milhões, mais ou menos. Hoje nós estamos com 34 milhões nesse último ano. Uma outra comparação, também comparando o Brasil com ele mesmo, né? O valor da maior alíquota da tabela progressiva dividido pelo valor de isenção, tá? De 1924 até 2013. 2013 já está meio igual até agora. Então, assim, você veja aqui que pega um ano qualquer aqui era 20 vezes o valor maior, o maior valor de tributação era 20 vezes o menor valor de tributação, né? Esse valor foi crescendo. Isso aqui, hoje, a gente fosse fazer essa divisão, seria pegar a faixa de isenção é 1903, seria dividir a faixa de maior tributação, que é 4.664, por 1903, daria 3, alguma coisa. Não, até fiz o cálculo aqui, 2,45. Tinha colocado aqui. Hoje em dia, né?
Então, assim, a maior alíquota o maior rendimento, o rendimento que pega a maior alíquota é um rendimento 2,45 vezes maior do que o rendimento que pega a menor alíquota. Outra comparação aqui, a quantidade de alíquotas da tabela progressiva, aí ao longo de 90 anos, né? Então, quantas alíquotas tinha? Tinha 9 aqui, aí foi subindo, subindo, chegou ao máximo, aquela tabela, acho que eu mostrei para vocês, que eu falei 15, acho que é 15, tá aqui, ó, 15 nos anos 60, 70 aqui. Aí foi baixando, baixando, e hoje está em 4, está estabilizado em 4, chegou a ter 2 agora, essa época foi uma época bem longa, né? 3, 2, 3, 2, 3. Então, tu só tem 3, só tem 4 faixas de alíquotas. As maiores alíquotas, né? Hoje, a nossa maior alíquota é 27,5. Olha como foi evoluindo desde 1925. Era perto de 10, foi subindo, 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 chegou aquele 65%, né? Que foi nos anos 60 também. Isso aqui foi bem na época que começou. 64, 61 a 64 aqui. Aí depois deu uma caída, 50, voltou a 60 e hoje está em 27,5, está estabilizado desde 2000 aqui. Desde o final dos anos 90 está em 27,5. Então, olhando como o imposto de renda se comportou, né, a legislação do imposto de renda no Brasil ao longo desses últimos 100, 90, quase 100 anos, com o tempo foram diminuindo a quantidade de faixas de incidência, tá? Chegamos a ter 16 faixas, hoje nós temos 4. As alíquotas foram ficando mais próximas, então nós temos a alíquota de 7,5 a 27,5. A alíquota máxima foi reduzida, essa de 27,5, vocês viram que ela foi, durante muito tempo, foi aqui em mais de 50, né? Mais de 50 durante muito tempo. Depois, em torno de 40, 45 por um tempo, e agora que está em 27,5. Então, esse sistema atual que a gente tem, que é poucas faixas e pegando as faixas mais baixas, ele vai incluir mais contribuintes, por isso que tem 34 milhões de pessoas tendo que entregar a declaração, né? Mais contribuintes proporcionalmente à população. E muita gente fica nas faixas mais altas. Aquilo que era para ser, imposto de renda, a faixa mais alta era para ser para gente que tivesse muito dinheiro, não pega gente que vive apertado ali, né? Outras conclusões dessas comparações históricas, hoje em dia nós temos menos contribuintes isentos, né? Antigamente tinha os contribuintes isentos por categoria profissional, como eu falei para vocês. A base de contribuintes cresceu, chegamos a 34 milhões de declarações, e a distância entre as faixas diminuiu. O sistema está cada vez menos progressivo, ou seja, não está seguindo o que diz a Constituição. Nós já tivemos mais progressividade, e a falta de isonomia entre as rendas ofende o princípio da capacidade contributiva, que foi uma parte que a gente bateu bastante ali atrás, né? Que é a questão das rendas isentas, né? Acaba que quem ganha mais paga menos. Aqui também tem uma outra comparação, né, o reajuste da isenção da tabela progressiva anual do imposto de renda e de acordo com o índice de inflação, IPCA, IGP e a isenção do imposto de renda. Vocês vão vendo aqui ó, que a isenção, a faixa de isenção do imposto de renda, que é a azulzinha, ela vai crescendo menos do que o IPCA e o IGP, que são os indicadores usados aqui nesse mapa, né? E isso aqui ainda era até 88, tá? Isso aqui era um estudo antigo da Receita. E isso aqui hoje, se a gente tiver esse comparativo, só para vocês verem, nos últimos 5 anos não teve reajuste da tabela do imposto de renda, quanto foi o IPCA, quanto foi o IGP. Então a tabela fica muito defasada e com isso muita gente entra e passa a pagar imposto. Outra comparativa aqui até 2013, né? Percentual de reajuste da isenção da tabela progressiva anual do imposto de renda e o índice de inflação. Aliás, essa é a sequência daquela anterior, né? Essa aqui é a mesma tabela que agora foi quebrada em duas aqui. Aqui até o final dos anos 80, aí depois aqui dos anos 90 em diante. Aí vocês vejam aqui que a isenção do imposto de renda, ela ficava sem reajuste nenhum. Tá? Quando eu digo a isenção, é a faixa que entra no imposto, que passa a pagar imposto de renda, né? A faixa de isenção aqui de 97 a 2000 não teve nenhuma correção. E o IPCA e o IGP subindo. Aí depois deu uma subida aqui em 2002, depois estacionou e agora também já está estacionado. Desde 2015 já não tem reajuste na tabela. Ou seja, sem reajustar a tabela,
cada vez mais gente vai estar sujeita a imposto de renda. Agora, algumas comparações internacionais também interessantes, né? Que se a gente compara o Brasil com outros países, a gente vai perceber aquilo que a gente fala, né? Que ele tem uma carga sobre a renda e patrimônio menor e uma carga sobre o consumo maior. E isso acaba gerando uma desigualdade tributária bem grande também, em função de que o consumo pega todo mundo no mesmo percentual, né? Eu falei para vocês o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós vamos ver aqui daqui a pouco, a renda é muito mais tributada que no Brasil e o consumo muito menos. E isso é uma medida de justiça fiscal. Porque quem consome, e até para fins de economia, né? Se tu tiver uma tributação menor sobre consumo, tu vai ter uma economia mais forte, né? A escala da economia vai ser maior. Em relação ao imposto de renda, comparando com outros países, então nós temos menor progressividade que vários outros países e não são tributadas bases que todo mundo tributa, como os lucros, por exemplo. Essa tabela, não sei se vocês já viram lá na primeira aula, porque essa é uma tabela que a gente divide também, mas só para reforçar, porque a gente falou sobre o assunto de novo, né? Aqui um comparativo: azul é renda, laranja é consumo, amarelo propriedade, seguridade social é verde e os outros. Comparando assim, pega, por exemplo, o México em relação ao Brasil. O México tributa mais do que nós a renda, tributa mais o consumo, mas muito menos a previdência, né? E também menos a propriedade. Reino Unido, vocês vejam aqui que países mais desenvolvidos tributam mais a renda e menos o consumo, né? Então, o Reino Unido tributa mais a renda e menos o consumo. Brasil, muito mais o consumo e menos a renda. Aqui, França, também mais a renda que o consumo. Japão, bem mais a renda que o consumo. Estados Unidos, eu tinha falado 6, é 6 mesmo. 6 o consumo e 49% a renda. Outro comparativo, imposto sobre heranças, né? Que esse eu acho que a Cláudia talvez tenha falado com vocês. Qual é a tributação que incide sobre a transmissão, né, de heranças? 40% no Reino Unido, França 32%, vai vendo aqui, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Japão, Chile e o Brasil 13,86%. Agora está em 4,6%, né, que a gente viu naquela tabela mais atualizada. Mas vocês vejam que tem uma discrepância bem grande aqui também, né? Alíquotas máximas para dividendos, isso é aquela distribuição de lucros, né? O quanto a pessoa física paga de máximo de alíquota dos lucros que ela recebe. Brasil não paga nada. Turquia, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, Canadá, França e Dinamarca. Dinamarca, os países nórdicos lá, Dinamarca, Suécia, normalmente são os que cobram mais imposto de renda, né? Isso é tradicionalmente. E tem uma qualidade de serviço também muito melhor, né? Um retorno muito bom. Então, vocês vejam aqui que o Brasil é o único aqui que está no zero, que não tributa os dividendos. Aqui agora umas tabelas aqui de um estudo de 2017 da OCDE, que é uma entidade, organização, esqueci o nome da sigla aqui, mas é aqui que abrange as maiores economias do mundo, né? Da qual o Brasil não faz parte aqui da OCDE. Então, a gente vê assim, ó, qual é a carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital. Então, seria o imposto de renda aqui, né? A Dinamarca, o que tributa mais, ela tributa 29,1%. Se tu pegar a massa de renda, lucro e ganho de capital, ela, na média, ela vai tributar as pessoas em 29%. O Brasil está aqui, ó, 7%. A média da OCDE é 11,4%. Certo? Então, vamos pegar um outro país aqui para a Noruega. A Noruega é de 14,6%. Alemanha, 12,2%. O Brasil está no 7%. Vocês vejam que os que estão abaixo do Brasil aqui, a Eslovênia, que é aquela que eu falei para vocês, que não tributa lucro também, né? E outros, assim, que tributam menos a renda que o Brasil. O Chile está no nosso nível aqui. O Chile agora também está passando por reformas, né? Em razão disso. A carga tributária sobre a propriedade, também o comparativo do Brasil com o país da OCDE. A França tributa em 4,4% em média. O Brasil é 1,5%. A média da OCDE é 1,9%.
E a carga tributária sobre bens e serviços, que é aquela que a gente diz que tem que diminuir, né? Seja por uma questão de justiça fiscal, seja até porque eu acho que é um bem para a economia do país ter menos tributos sobre bens e serviços, a tributação de consumo, né? Quem nos ganha é a Hungria, a Grécia e a Dinamarca. A Dinamarca cobra bem, né, pessoal? Tá na cabeça em todas. Mas oferece serviços maravilhosos também para a população, né? O retorno é muito bom. O Brasil tem 14,3 carga tributária sobre bens e serviços. A média da OCDE é 11,1. Então, vocês vejam que aqui nos rankings, né, onde as nações mais desenvolvidas devem estar da média, do mínimo da média para cima, que é sobre a renda, o Brasil está abaixo. Sobre a propriedade, o Brasil está abaixo também da média. E sobre bens e serviços, que o bom seria estar da média para baixo, nós estamos acima. Aqui, mas esse gráfico eu peguei também de um estudo da Receita, é relativamente recente, de 2017 agora, aquela questão de que sempre se discute, mas nós chegamos a tanto por cento de carga tributária sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza gerada no país. Então, o Brasil, há anos, está nessa faixa 32, 33, 34, 31. Agora, em 2017, teve 32,33% do PIB. A nossa carga tributária corresponde a 32% do PIB. E as pessoas acham isso um absurdo, acham muito caro e tal, é demais. Mas a média aqui da OCDE é 34%. A média na América Latina, tirando o Brasil, né, e Caribe, é 22%, é menos que a do Brasil. Mas também são países que são países bem mais pobres que o Brasil também, né? A carga tributária sobre a renda, então, que a gente viu lá, é 7 no Brasil, a média da OCDE é 11. Folha de salários, propriedade, 1,48 para 1,94, até que não muda tanto. Bens e serviços, nós estamos acima da OCDE e acima também do restante da América Latina. Só essa situação que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é que esses 7%, o problema maior não é só sobre a renda, ou assim como 32%, o problema maior não é o percentual, o problema é que para chegar em 7%, aqui só se tributa a renda, na grande parte, de gente que provavelmente em outros países não teriam a sua renda tributada. Ela é mal distribuída. Esse valor aqui, para chegar nessa média, por exemplo, de 11, o ideal seria que menos gente, diminuísse um pouco, menos gente que tem menos condições, pagasse imposto, né? Ficasse maior faixa de isenção, alíquotas mais baixas para quem ganha pouco, e trouxesse todas as rendas aqui para a tributação, aí nós chegaríamos nesse patamar das outras nações. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui, então, nossa parte do imposto de renda. Eu deixei aqui os links para alguns desses estudos aí que eu mencionei, tá? Se alguém tiver interesse em olhar. São interessantes, são bem longos, né? Mas também são bem compartimentados, dá para ir lá, se alguém tiver curiosidade, olhar só a parte que tem interesse. E é isso, agradeço aí a atenção de vocês. Espero vocês aí no dia da nossa aula síncrona, né? Que daí a gente vai poder conversar um pouco, tragam dúvidas e questionamentos, né? Tragam novidades aí para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela terem acompanhado a aula. Até logo, tchau, tchau.